Fala pessoal, Patrick falando, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Flamengo eliminado. Eliminado não, eu tô com essa expressão na cabeça. O Flamengo não foi eliminado do Mundial. O Flamengo ainda tem uma disputa de terceiro e quarto lugar para jogar no próximo sábado, mas o Flamengo deu adeus ao seu sonho. O sonho de ser bicampeão mundial. Um sonho que não é sempre que tem oportunidade, né? O Flamengo, vamos lembrar, ficou 38 anos sem disputar o Mundial. Foi disputar agora depois de 3 anos, né? E a gente não sabe quando vai se repetir. O Flamengo que não tratou o Mundial com a prioridade que deveria ter tratado. O Flamengo que chegou muito cru nesse Mundial. Começo de trabalho. Esse que eu queria falar. Nem falar do jogo em si, vou até comentar sobre isso, mas falar sobre os erros que levaram o Flamengo a ser eliminado precocemente. E já dei minha opinião lá no meu Twitter, para quem quiser me seguir, @PatrickCoenM. Minhas redes sociais todas, inclusive, Instagram, YouTube, TikTok também, e o Twitter. E eu botei lá, para mim, vergonhoso, para mim, um vexame. Não por perder. Perder é do jogo. Perder faz parte. O futebol é apaixonante justamente porque nem sempre o favorito, que na minha opinião era o Flamengo, vai vencer sempre. Mas a maneira que o Flamengo se portou em campo, a maneira que o Flamengo entregou os pontos é preocupante. Um Flamengo apático. Um Flamengo que parecia estar jogando uma outra partida de campeonato carioca qualquer. A impressão que passou para quem estava assistindo é que não levou a importância, né? Mas para a gente começar a falar dos erros do Flamengo, e aí eu queria dividir com diretoria, treinador e elenco. São 3 culpados. Eu não acho que seja só erro da diretoria ou só do Vitor Pereira ou dos jogadores essa derrota. Acho que é um fator combinado entre os 3. A diretoria, primeiro, justamente por não entender a importância ou não levar o Mundial como prioridade. Foram 44 dias de férias. Outros clubes aqui do Brasil não tiveram tantas férias. E olha que nem iriam participar de Mundial. O último jogo do Flamengo foi no dia 12 de novembro. E aí a representação do elenco foi no dia 26 de dezembro. 44 dias. Flamengo perde João Gomes e não faz a reposição. Gerson não é um substituto para o João Gomes e está cada vez mais comprovado. Cada vez mais comprovado. Que hoje a maior deficiência do Flamengo, que a gente vê nitidamente, é um buraco no meio de campo. É um Flamengo com pouca intensidade naquele trecho, é um Flamengo com dificuldade de fazer essa transição, né? E é bem onde estava o João Gomes. O Gerson não entrega essa intensidade, essa caça ao adversário, essa marcação em cima, o Gerson não entrega isso. Segundo, e olha que eu nem sou fã dele, eu acho que foi certo não ter renovado, o Flamengo perdeu o Rodinei e não trouxe ninguém. O Flamengo se manteve com Mateuzinho e Varela. Mateuzinho já provou por A mais B que não tem condições de ser titular do Flamengo. Não foi a primeira vez, não vai ser a última se ele continuar entregando os pontos. Um pênalti completamente infantil, em que ele e o Santos estavam desatentos. O Flamengo não fez essa reposição. O Flamengo gastou dinheiro nessa janela de final de ano com 2 jogadores, Gerson e a compra do Ayrton Lucas. O Flamengo, em momento nenhum, foi atrás de um substituto para o João Gomes. Em momento nenhum, o Flamengo foi atrás de um reserva para o Arrascaeta, de um reserva para o Everton Ribeiro e de um substituto para o Rodinei. O Flamengo
não tem um substituto à altura para o Pedro. E a diretoria não se moveu para isso. O outro jogador, o goleiro Rossi, está assinado um pré-contrato com ele. Ele vem só em junho. Agora está lá no Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, também da Arábia Saudita. Está emprestado pelo Boca Juniors, que não quis liberar o jogador. Então, isso não é postura de um time que enche a boca para falar que é bilionário, faltando um mês e meio para o Mundial, não se reforçar. Isso não condiz com a posição que o Flamengo estava nesse começo, final de 2022, começo de 2023. Então, o Flamengo erra ao demorar para se reapresentar, porque o Vitor Pereira a gente já sabia que só podia chegar ao clube no dia 1º de janeiro, que era um domingo, no caso no dia 2 de janeiro, né, uma segunda-feira. Mas a comissão técnica dele voltou antes. Eles podiam ter começado antes o trabalho e os jogadores podiam já ter a preparação física em dia. Não aconteceu. E aí eu boto também na conta dos jogadores, porque tem notícias de que os próprios jogadores não queriam voltar antes. Eu custo acreditar nisso, mas tem essas notícias. Vou deixar o link na descrição para vocês poderem checar. Complicado imaginar que jogadores profissionais que recebem milhões e têm a responsabilidade de carregar o escudo do Flamengo na camisa tenham feito tal ação, né? De pedir mais tempo de férias, além dos 30 dias da lei, porque queriam viajar para o Natal e para o Ano Novo. Ora, o Mundial tá batendo na porta, tava batendo na porta. Não podia pensar em férias depois, em outra época. Em relação ao Vitor Pereira, o Flamengo que entra em campo desde a sua primeira partida é um Flamengo pouco vibrante. É um Flamengo espaçado. É um Flamengo que não se encontra. Essa é a verdade. O Flamengo está perdido. Os jogadores pegam a bola e não sabem o que fazer. Isso ficou claro no jogo contra o Al Hilal. E nem isso. Antes, o Flamengo entrou com a mesma postura contra o Al Hilal do que contra o Boa Vista. Né? E eu participo de lives, eu falei na live de quinta que eu participei, eu falei, olha, se o Flamengo entrar assim, vai ser difícil. Não acho que o Flamengo, não ficaria surpreso se o Flamengo perdesse. Depois de ver o jogo do Idade contra o Al Hilal com 7 desfalques, 120 minutos jogados, fiquei otimista. Falei, olha, pode ser provável que o Flamengo ganhe, já é favorito, deve entrar com outra postura. O Al Hilal com 7 desfalques e depois de 120 minutos, o Flamengo vai ganhar. Mas o Flamengo correu menos que o Al Hilal. Correu menos, quis menos. É claro que o Al Hilal é um time muito bem organizado que soube jogar contra o Flamengo. Não tira os méritos do clube árabe. Mas o Flamengo, em diversas oportunidades, ficava tocando bola para o lado, perdendo a partida. Como se fosse mais um jogo na carreira dos jogadores. Então, eu imaginava que o Vitor Pereira fosse entrar com Ayrton Lucas e com Varela. Não fez, preferiu o Mateuzinho, talvez por uma questão mais ofensiva do lateral, que também não mostrou muito. Né? Teve o lance do pênalti. Se eu não me engano, ele que dá o passe para o Pedro, mas só. Ele mantém o meio de campo com o Gerson e com o Thiago Maia. E isso, para mim, já era um aviso no jogo do Boa Vista. Eu acho que ali ele tinha que ter feito alguma mudança e não fez. Então ficou claro que ele ia com o Davi Luiz também, que é outro ponto de interrogação nesse começo de temporada, e com o Thiago Maia e com o Gerson. E o Flamengo mostrou mais uma vez esse rombo no meio de campo. E aí no segundo tempo, que é o desastre. O Flamengo com -1, Gerson expulso. A gente pode até aqui falar, eu acho que foi exagerado aquele cartão amarelo no Gerson, por simulação. O pênalti, acho que foi pênalti, não sei se cabia amarelo ali, mas assim,
tão difícil, né? O Flamengo jogando tão mal falar de arbitragem. Mas o árbitro, achei que foi muito rigoroso com o Flamengo e muito permissivo com o Al Hilal. Mas o Flamengo com um a menos, ele tira o Arrascaeta. E para mim, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol são jogadores que não têm substitutos hoje no elenco do Flamengo e que não podem ser tirados de campo assim. Porque eles decidem, são craques. E vão falar, Patrick, mas o Arrascaeta não estava bem. É verdade, mas em uma bola é o suficiente pro craque, pro gênio, decidir. E aí ele bota o Pulgar, que entregou, né? A bola do terceiro gol. Né? Foi mal, sentiu a partida. Talvez ali fosse um momento pro Vidal, apesar dos episódios recentes do Vidal, acho que talvez ali fosse o momento pro Vidal. Fabrício Bruno entra no lugar do Léo Pereira, que tinha sentido. Acho que não entregou, não deixou a desejar. O Fabrício Bruno é bem regular, né? Eu acho que é isso que faz ele uma ótima opção. Muitos pedem ele como titular no lugar do Davi Luiz, e eu entendo, porque o começo de 2023 do Davi Luiz é muito fraco. Muito fraco. E aí você perde a primeira peça de criatividade do Flamengo. O Everton Ribeiro mal na partida. Quando tira o Everton Ribeiro, aí o Flamengo acaba. O Flamengo vira um monte em campo. Volante, entrou o Vidal. Fica o volante, o Vidal e o Pulgar. E depois entra o Cebolinha. Né? E o Flamengo não existe. O Flamengo fica sem nada. Consegue fazer o gol ainda com o Pedro, mas numa sorte que a bola desvia no Gabigol. Mas o Flamengo não tentou. Né? Então o Vitor Pereira não mostrou que entendeu esse elenco do Flamengo. O Vitor Pereira não entendeu que não dá para tirar Everton Ribeiro e Arrascaeta. E não dá para tirar Everton Ribeiro e Arrascaeta desde 2019. Final Flamengo e Liverpool. Final do Mundial, o Jorge Jesus fez isso. O Flamengo perdeu a criatividade, ficou nulo, tomou o gol sem meio de campo. 3 temporadas, entrando a 4ª, que o Flamengo não tem substituto para os 2 jogadores. Mais um erro da diretoria. Bem, erros da diretoria, erros do treinador e erros dos jogadores, que entraram desatentos, entraram como se fosse mais uma partida, que já estão com as palavras prontas, já sabem o que falar, é sempre o mesmo disco, mas a atitude não muda nesse início de temporada. E é claro que tá cedo, início de temporada, mas são 2 títulos perdidos, né? Contra Palmeiras pela Supercopa e agora do Mundial. E os jogadores não mudaram. Você viu, os jogadores não vibram, estão apáticos. Estão ali em campo como se fosse uma pelada de fim de ano. Então isso me preocupa também. Eu acho que está na hora de alguém chacoalhar ali. E quando eu digo alguém, é o presidente e o vice-presidente do Flamengo. Eu vi que o Gabigol falou que tem que dar tempo ao Vitor Pereira, e eu concordo. Mas olha só, tem disputa de 3º e 4º lugar agora no sábado. Depois volta para o Rio. Tem Volta Redonda e Resende pelo Carioca. Final, primeiro jogo da final contra o Independente Del Valle. Clássico contra Botafogo. E no dia 28 de fevereiro, último dia do mês, jogo de volta contra o Independente Del Valle no Maracanã. Tem que dar tempo ao Vitor Pereira? Tem que dar tempo ao Vitor Pereira. Mas é futebol. É difícil segurar um treinador desse jeito. Se não mostrar evolução nesses jogos, são 5 partidas, 6 com o Mundial, né? Se não mostrar evolução, vai ser difícil defender o treinador. Vai ser difícil manter o treinador no cargo. Então, a diretoria do Flamengo tem que acordar. O Flamengo precisa de jogadores. O Flamengo precisa rejuvenescer o elenco. O Flamengo precisa de um lateral direito, precisa de um substituto para o João Gomes, de um reserva para o Pedro, de uma alternativa para Everton Ribeiro e para o Arrascaeta.
e para o Gabigol. O Flamengo não tem. As posições que o Flamengo está bem servido é a zaga e a lateral esquerda. Que goleiro só tem o Santos. Se tiver aperto, o Hugo tem uma rejeição imensa da torcida e o Matheus Cunha ainda está muito cru para entrar num jogo importante se for necessário. Mas é ele que tem. Não é o ideal. Então o Flamengo que abre a boca para falar que é bilionário, que cantou para o Real Madrid, né, pode esperar. Quem vai ter que esperar é o Flamengo agora para ter outra oportunidade. Né? Então acho que o Flamengo tem que ter os pés no chão, tratar o futebol de uma vez por todas de maneira profissional. Não dá para achar que está nos anos 90, que fumar charuto no vestiário depois de ganhar te faz o melhor diretor. Não dá para achar que polêmica fora de campo te faz raiz. Não, o Flamengo é um clube bilionário que precisa de profissionalismo e não mostra profissionalismo sempre quando aperta. O Flamengo jogou um Mundial no lixo porque não levou o Mundial como prioridade. Sucessivos erros de planejamento, de montagem de elenco e de seriedade levaram o Flamengo a perder para o Al-Hilal. E por isso que eu encaro como vexame. Se fosse só na bola, se fosse só uma derrota, só entre aspas, perdeu, faz parte, amanhã ganha. Mas estava escrito. E tem muita gente avisando. Mas preferem o sapato alto. Preferem falar, não, mas eu já ganhei, eu já fiz. E perde. E sempre tem desculpa. Ah, não tive tempo para treinar, falou o Vitor Pereira. Ah, o Mundial, a Copa do Mundo, se arrastou até dezembro, disse o Marcos Braz, como se ninguém soubesse disso. Então tá na hora de botar os pés no chão. O Flamengo precisa mostrar evolução nesse mês de fevereiro, senão vai ficar muito difícil a situação do Vitor Pereira. Acho que é isso. É isso, eu não vou falar muito sobre o jogo em si, porque todo mundo viu o que aconteceu, os erros dos jogadores, do treinador, erros de arbitragem, né? O Flamengo precisa mudar, mas precisa mudar de postura também. Taticamente, tem muitos erros, mas de postura. E isso começa pela diretoria. Se você quer o exemplo dos jogadores e da comissão técnica e da torcida, você tem que dar o exemplo. A diretoria não deu o exemplo em relação ao Mundial de Clubes. E agora está aí, chorando o leite derramado. Os torcedores sofrem, são os que mais sofrem. Quem está no Rio e quem foi para o Marrocos, que gastou uma grana e viu o sonho de ser bicampeão mundial indo por água abaixo, por completo erro da diretoria. Não tem mais o que falar. Erraram feio e que consertem. O Flamengo precisa de jogadores. O Flamengo precisa de tempo. Precisa dar espaço e tempo para o trabalho. Senão fica difícil. É isso. Peço que quem gostou, deixe o like, se inscreva. Não gostou, deixe seu comentário. Pode deixar o dislike também. Faz parte. Estou de volta a qualquer momento aí com um vídeo novo. Isso aqui um pouco mais longo do que o normal. Mas é isso. Beleza? Valeu, rapaziada. Aquele abraço e até a próxima. Fui.